Pessoal, boa noite. Vou resolver. Desculpa ter que estar com fone, tá? Que infelizmente o microfone aqui não funcionou, vai ter que ser com esse aqui mesmo, tá? O que acontece? A gente está aqui com um exercício, vou passar para vocês, mas assim, de novo. Se vocês não fizerem casa, não estudarem, eu não posso estar aí com vocês fazendo online, na casa de vocês ou presencialmente na casa de vocês. Então, assim, se não fizerem, cara, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer outra coisa. Então, assim, se não pegarem essa prática, eu já falo logo para vocês, se não pegar a prática de estudar todos os dias, infelizmente, pelo menos a metade da turma vai ficar retida nesse modo, tá? Porque pelo que eu tenho visto até agora, isso é o caminho que segue, porque eu não estou vendo o pessoal estudando em casa. Eu não consigo ver, pelo menos, boa parte fazendo isso, tá? Então, e estou falando isso repetidamente várias vezes para vocês, cara. Façam em casa, estudem em casa, tenham essa rotina de estudar todos os dias. Se não acontecer isso, infelizmente, depois não vão falar que eu não avisei, tá? Que as coisas não vão fluir, tá bom, pessoal? Então, assim, ó, vou passar essa aqui rapidão para vocês, para a gente entender. A gente vai ter uma avaliação, prova na sexta-feira, ela vai ser uma avaliação online e assim, só tem um jeito de vocês aprenderem isso, é fazendo e fazendo novamente, tá? Então, aqui, a primeira coisa que a gente tem esse circuito, tá? A gente vai definir, então, para ele, dois sentidos, né? Que são as correntes. Eu vou definir esse sentido e esse sentido para essas minhas correntes. Aqui eu vou chamar de I1, aqui eu vou chamar de I2, tá bom? Então, são esses dois sentidos que a gente vai definir para as nossas correntes aqui, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente já sabe que as fontes, todas elas, ela tem essa polarização, beleza? Nos nossos resistores, quando entra o resistor é mais, na saída é menos, então é mais e menos, né? Ela está nesse sentido aqui. Essa outra está nesse sentido, então quando entra aqui é mais, aqui é menos, mais e menos, tá? Eu vou fazer as duas equações aqui agora. Primeira equação desse cara aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vou olhar para esse sentido. Eu vou começar desse ponto. Você pode começar de qualquer ponto. Vou começar desse. Eu tenho um sinal positivo, então eu tenho mais 3 I1. Por que I1? Porque é I1 que está influenciando esse resistor. Eu chego aqui, eu tenho o sinal de positivo, mais 24 volts, tá? Vou chegar aqui, eu tenho o sinal de positivo de novo, 5 vezes I1, que é I1 está influenciando ele. Cheguei nesse outro ponto, eu vou subir. Perdão, eu esqueci desse cara aqui. Eu vou pôr 2 ohms nele aqui, tá? Então aqui eu tenho mais e menos, como é nesse sentido, mais e menos. Eu esqueci desse cara, então tá nesse sentido, né? Mais 5, agora eu tenho mais 2 e 1. E ao mesmo tempo que esse resistor ele sofre influência dessa corrente que está nesse sentido, ele sofre influência de 2 que está nesse sentido. Então aqui eu também tenho mais 2 e 2, bacana? Chegando na fonte, mais 12. Quando eu chego no ponto de partida, eu igualo tudo isso a 0, tá bom? Então repetindo, olha lá, eu comecei desse ponto, você pode começar de qualquer um deles, eu começando desse, mais 3 e 1, tá aqui. Chegando nesse ponto, mais 24, nesse ponto, sinal de mais, 5 e 1. Chegando nesse ponto, tem mais 2 e 1, que é desse lado da malha, essa malha. E do lado de lá, como ela está nesse sentido, também eu tenho mais 2 e 2. Mais o sinal da fonte, que é 12, tudo isso igual a 0, tá bom? A gente fazendo aqui, eu vou somar I1, então eu tenho 3, 8, 10 e 1, porque eu tenho aqui 10 e 1, bacana? E 2, eu tenho só esse, então mais 2 e 2. 24 com 12, eu tenho mais 36, que é igual a 0. Essa é a primeira equação, a equação da primeira malha, tá? A equação da segunda malha aqui, olha. Vou começar desse ponto, por exemplo. Vou partir para lá, usando o mesmo sentido aonde que eu adotei a corrente, tá? Então eu tenho mais 5, 5 quem? E 2 que é o que influencia esse resistor. Descendo eu tenho mais 10 e 2,
vou descer até aqui esse ponto e vou subir. Mais, o sinal de mais, né? 2 e 2. E mais 2 e 1, né? Que está do lado de cá, 2 e 2 e o 2 e 1. Mais 12. Isso tudo é igual a zero quando eu chego no mesmo ponto de partida. Somando tudo agora, como eu coloquei 1 aqui no começo, eu vou colocar 1 aqui também embaixo. Então eu tenho 2 e 1. Vou deixar só o 2 e 1 aqui. Perfeito. Deixa eu só abaixar um pouco essa câmera aqui. Aí, tá? Então eu tenho 2 e 1, que é esse cara aqui, eu já coloquei. O e 2 eu vou somar 5, 15, 16, 17, mais 17 e 2. Só tenho mais 12, então isso tudo é igual a zero. Essa é a segunda equação, tá? Com essas duas agora, o que eu vou fazer? Eu vou cruzar elas justamente para ter uma só, né? Deixando apenas uma incógnita. Eu reescrevendo, não vou nem reescrever ela não, eu vou só passar essa aqui, ó. Aqui para cima, né? Então eu vou colocar aqui 2 e 1, 17 e 2, mais 12 igual a zero, tá? Então aqui, o que a gente vai fazer? Eu preciso ter dois valores iguais e com sinais diferentes. Eu olhando para ele, um está mais fácil, é só multiplicar esse cara aqui por 5. Só que o que eu tenho que fazer? Quando eu multiplico ele por 5, 2 vezes 5 vai ser igual a 10. Então ele vai repetir o valor, só que os dois estão com sinais iguais, tá vendo? Então eu vou ter que multiplicar ela toda por menos 5, tá? Aí o que a gente vai fazer? Eu reescrevendo essa aqui embaixo. 5, menos 5 vezes 2, eu tenho menos 10 e 1. O objetivo é justamente esse. Valores iguais, tá vendo? Sinais diferentes. Aí eu tenho mais 17 vezes menos 5. Então eu tenho menos dá 50, 85, né? Menos 85 e 2. Mais com menos novamente, 50, 60. É igual a zero. Essa equação aqui é exatamente a mesma equação, só que, é claro, com valores distintos, valores diferentes, uma forma, como é que eu falo, diferente de escrever, tá? Os valores, se a gente fizer por qualquer uma delas, vai dar exatamente a mesma coisa. Então, o que acontece? Eu vou não olhar para essa aqui mais, vou olhar essa aqui para baixo. Esses dois, como estão valores iguais, sinais diferentes, eu já vou cancelar. Olhando para esse cara aqui, ó, menos 85 com mais 2, eu vou ter um valor de menos 83 e 2, bacana? Menos com mais, né? Menos 60 com 36, aquela velha regrinha, né? A gente mantém o sinal do maior, que é o 60, e vou subtrair os dois, bacana? No caso vai dar 24, né? 60 menos 36, tá bom? Isso tudo então é igual a zero, tá? Resolvendo essa equação, eu vou passar para cá a resolução, tá bom? Então eu tenho lá menos 83 e 2, menos 24 é igual a zero. Vou reescrevê-la aqui para ficar mais fácil o entendimento para todos. Bacana? Menos 83 e 2, menos 24 que é igual a zero. Então esse 24 eu vou passar ele para lá. Ele vai positivo, tá ok? Passou para lá positivo. Aí eu vou ter agora I2 que é igual a 24 dividido por 83, porque esse cara está multiplicando, ele passa dividindo, mantendo o sinal. I2, eu tenho um valor aqui então, que vai ser 24 dividido por... Vai ser negativo, eu já sei, 0,28915 amperes. Esse é o valor da corrente 2.
Como deu negativo, a gente já sabe que essa ordem, né, dessa corrente está invertida. Na verdade, ela é o contrário, tá? Ela está nesse sentido que eu coloquei dela está errado. Preciso fazer novamente? De novo, não preciso fazer novamente. Eu só sabendo que esse valor é negativo, então eu sei que essa corrente, na verdade, ela não está em sentido horário, ela está em sentido anti-horário. Para me fazer eu pego qualquer uma dessas equações. Posso pegar essa primeira aqui, inclusive, vou até reescrevê-la aqui novamente, que é 10 e 1 mais 2 e 2 mais 36, que é igual a zero. É a equação aqui lá da primeira malha, tá? Dessa primeira malha. Então, com essa equação, como eu já tenho I2, eu só vou substituir ele aqui. Então, eu teria aí, ó, 10 e 1 mais 2 vezes menos 0,28915 mais 36, isso tudo é igual a zero, tá bom? Então eu tenho aqui 10 e 1, mais com menos já sei que vai dar menos o valor aqui, perfeito, vezes 2, eu vou ter um valor de 0,57831 mais 36, que é igual a zero. Fazendo essa conta aqui, né, seria 10 e 1. Aqui eu teria menos 35,42168, que é igual a zero. Eu passando esse cara para cá, ele vai passar positivo, bacana? Então, I1, perdão, tá, gente? Eu fiz errado, tá? Desculpa aí. Na verdade, esse valor aqui, ele já é positivo, né? Porque é menos com mais, eu mantenho o sinal do maior, que é mais 35, que é igual a zero. Aí, quando eu passo ele, eu vou ter que passar de qualquer forma, aí sim ele vai ficar negativo, que é igual a menos 35, tá? Entenderam aqui, olha, era menos 0,57831 mais 36, então, sinais diferentes, eu mantenho o sinal do maior, que era mais 36, eu vou fazer novamente para não ter confusão, que é igual a zero, beleza? Esse cara tá positivo, eu vou passar para lá negativo. Aí, quando eu transfiro ele, como ele está somando, né, ele passa negativo. Então vai ser 10 e 1, que é igual a menos 35,42, tá bom? Esse cara está multiplicando, eu passo ele dividindo. Vou ter que baixar de novo a câmera. Vou afastar um pouquinho aqui para ver se pega melhor, tá? Então, vou passar para lá, eu vou ficar com I1 é igual a menos 35,42168 dividido por 10, né? Então, nosso I1 vai ser igual a menos 3,54216 amperes. Essa é a corrente de I1. Como ela também deu negativo, significa que o fluxo dessa corrente que eu escolhi está errado. Na verdade, ele está ao contrário, tá? Ele está nesse sentido horário, não anti-horário, como eu coloquei aqui, tá bom? Aí, assim, depois de encontrar I1 e 2, eu vou encontrar I3, que é justamente a que fica aqui no ramo interno, tá? Que vai ficar nesse ramo interno aqui. Como que a gente faz isso, tá bom? Olha só, vamos definir aqui. Se a gente resolver mudar o sentido para o correto, então vocês concordam comigo que ao invés de I1 estar saindo desse nó nesse sentido, na verdade o correto é que ele está entrando nesse nó, bacana? O I2, ao invés de estar saindo dele nesse sentido, como a gente deu negativo o sinal, na verdade ele está também entrando. Então a gente tem as duas correntes no sentido real entrando nesse nó. Ó, I1
estava saindo no sentido que eu coloquei a princípio, tá vendo? Ó, saindo. Como ela deu negativo, menos 0,28, então o sentido real é que ela esteja entrando. E 2, no sentido imaginário que eu coloquei, estava saindo, ó, ela chega aqui, sai do nó, e como ela deu negativo, significa que o real ela está entrando nesse nó. Então, assim, tem as duas entrando, é óbvio que pelo menos uma tem que estar saindo, que seria 3. Então, a gente pensando aqui, ó, a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Quantas correntes que entram? No caso, vai ser I1 mais I2, que é igual à soma das correntes que saem, que é igual a I3. São essa fórmula que é a lei dos nós, tá? A lei desse nó que a gente vai encontrar. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Como eu coloquei o sentido real delas, quando eu colocar na equação, eu vou ter que mudar o sinal. Lembra que eu falei para vocês? Então, em 1, eu vou colocar aqui, ó, que é 3,54,216, mais I2 também com sinal positivo, porque como eu mudei o sinal delas, eu coloquei o real, ele vai mudar, que é igual a I3. Então, I3 nada mais do que é a soma dessas duas correntes aqui, tá? Vamos fazer aqui. Mais 0,28915. Vai dar um resultado total 83 amperes. Esse é o resultado final também da I3, tá? A I3 ela deu positivo porque justamente ela tinha que estar saindo. Se as duas estão entrando, então ela está saindo. Então esse é o sentido convencional, tá bom? Esse é o exercício. Aí o que eu peço para vocês? Para vocês estudarem ele hoje mesmo, amanhã, cara, façam, refaçam várias vezes, tá? Usem no sentido contrário, tá? Pega essa corrente aqui, ó, faz ela para cá e essa aqui faz para cá. Os valores tem que dar exatamente esses, tem que ser iguaizinhos, não pode ter diferença de valores, tá bom? A única coisa que vai mudar são os sinais, aqui vai dar positivo e aqui também vai dar positivo. Bacana, pessoal? Então, é esse daqui, estudem, a prova vai ser isso, eu não vou complicar mais do que isso, não tem necessidade da gente passar muito mais do que isso, não, tá? Então, por favor, estudem isso daqui, prestem muita atenção. Vocês conseguindo fazer novamente na cabeça de vocês e dando esses valores, fechou.